Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa prática espiritual bem específica, o Evangelho no Lar. Recebemos material, olha, de duas fontes espíritas de peso aqui do Brasil, o Instituto Espírita Allan Kardec e a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Duas referências importantes, né? Que oferecem roteiros bem práticos para quem busca essa conexão dentro de casa. Exato. E a nossa ideia aqui é justamente destrinchar esses roteiros, entender o que é essa prática, sabe? Como é que essas instituições sugerem que a gente faça e, claro, qual o propósito por trás de cada etapa. Uhum. Basicamente, como que se propõe trazer um momento mais estruturado de reflexão, de harmonia espiritual ali para o ambiente doméstico. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada nos passos recomendados, nos pontos que eles têm em comum e até nas pequenas diferenças, né? Nas nuances entre as orientações, buscando o significado mais profundo dessa prática no contexto espírita. É um convite interessante, eu acho, para criar um espaço regular, sabe? Tipo um oásis semanal de conexão espiritual no lar. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso aí. Pela organização básica, né? Ambas as fontes, olha, batem muito na tecla de marcar um dia e horário fixos na semana. A ideia é criar um compromisso mesmo, certo? Sem dúvida. A regularidade é essencial. Cria o hábito, né? Uma disciplina mental, espiritual também. É como reservar um horário na agenda para um encontro importante. Só que nesse caso, é um encontro consigo mesmo, com a família se participar e com a espiritualidade. E o convite é para todo mundo da casa, mas e se nem todo mundo topar ou não puder participar, o material deixa bem claro que a pessoa pode fazer sozinha, né? Sim, e é um ponto crucial, reflete um princípio espírita, sim, fundamental, o respeito ao livre-arbítrio. O convite é feito, claro, a porta está aberta para a união da família nesse momento, mas ninguém é obrigado. E o que é muito significativo, né? Ambas as fontes garantem que, mesmo que a pessoa esteja fisicamente só, ela não está espiritualmente desacompanhada. Ah, entendi. A presença de Jesus, dos benfeitores espirituais, é dada como certa. Isso deve trazer um conforto, né? Imagino. É a ideia de que a conexão principal, ela não depende do número de pessoas ali fisicamente. Exatamente, a conexão espiritual é individual, na essência. A prática pode ser coletiva, claro, e isso enriquece a troca, a união, mas a validade dela não depende disso. E essa certeza da companhia espiritual é um pilar, né? Oferece consolo, força. Agora, um detalhe prático que me chamou a atenção. No roteiro do Instituto Allan Kardec, tem a sugestão de colocar uma jarra ou um copo com água filtrada na mesa. Ah, sim. A ideia é que essa água seja fluidificada, né, durante a reunião, para ser bebida depois. A FESP não menciona isso, pelo menos no material que a gente analisou. O que isso representa exatamente? Essa prática da água fluidificada ou magnetizada, como alguns chamam, ela é bem comum no movimento espírita, bastante comum, mas não é universal, nem obrigatória. Tá? A própria comparação entre as fontes já mostra isso. A crença por trás disso é que a água, por ser um elemento muito receptivo, ela pode absorver e conduzir as energias, os fluidos espirituais bons, sabe? Que são direcionados ali durante as preces, as vibrações. Entendi. Seria então tipo um complemento, um recurso a mais para ajudar no equilíbrio da pessoa que bebe. Isso. Acredita-se que essa água energizada possa auxiliar no equilíbrio físico e espiritual. É um elemento que adiciona uma camada, digamos, ritualística e de fé para muitos praticantes. Mas a ausência na orientação da FESP mostra que não é considerado essencial para a validade do Evangelho no lar em si. Entendi. Bom, preparado o ambiente, com ou sem água, né? O próximo passo é a prece inicial. As duas fontes sugerem algo simples, espontâneo, vindo do coração mesmo. Ambas mencionam o Pai Nosso como uma boa opção. O material do Allan Kardec também cita a Ave Maria, a prece de Cáritas. Certo. Já a FESP dá uma dica interessante: fazer o Pai Nosso mais pausadamente, prestando atenção em cada frase. Gostei disso. A prece inicial ela tem uma função bem clara, né?
Abriu-se a abalhos espirituais. É como sintonizar uma estação de rádio, sabe? Ela eleva o pensamento, estabelece a intenção daquele momento, que é de estudo, reflexão, conexão com o bem, e busca criar um canal com o plano espiritual superior. E essa flexibilidade que eles dão entre fazer algo espontâneo ou usar uma prece tradicional como o Pai Nosso, atende a diferentes perfis, talvez? Com certeza. Permite que cada lar, cada pessoa, adapte a prática à sua própria sensibilidade, à sua afinidade. Se a pessoa se sente mais à vontade com uma conversa franca, direta com Deus, ótimo. Se prefere a estrutura de uma oração conhecida, também é válido. O ponto-chave e a sugestão da FESP sobre a pausa e a atenção é excelente nisso, é a qualidade da prece. Não ser só uma repetição mecânica, né? Mas um momento de sentimento real, de conexão. Faz todo sentido. E aí a gente chega no que parece ser o coração da prática mesmo. A leitura do Evangelho. Ambas as fontes indicam usar o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Mas aqui tem uma pequena divergência na abordagem. Sim, uma diferença metodológica. Interessante observar. O Instituto Allan Kardec sugere duas opções. Ou abrir o livro ao acaso, sabe, buscando uma mensagem para aquele momento específico, ou seguir a leitura em sequência. Já a FESP recomenda especificamente a leitura sequencial, capítulo por capítulo, do 1 ao 28, lendo um trecho, um item de cada vez. Por que essas abordagens diferentes, hein? Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo é escolhido por focar na essência moral dos ensinamentos de Jesus, né? Interpretados à luz da doutrina espírita, buscando aplicação prática na vida. A leitura sequencial que a FESP defende, ela proporciona um estudo mais metódico, progressivo, permite acompanhar o desenvolvimento dos temas, a lógica da argumentação do Kardec, vai construindo um entendimento mais aprofundado com o tempo. É quase como um curso sobre moral cristã aplicada à vida. Entendi. E a abertura ao acaso? Traz uma dinâmica diferente. A orientação talvez mais intuitiva, né? Mais direta para as necessidades ou os questionamentos daquele momento presente. É como um voto de confiança na sintonia espiritual, acreditando que a página aberta vai trazer a mensagem necessária. As duas formas têm seu valor, viu? Depende do objetivo, da preferência de cada um, de cada família. A FESP também incentiva explicitamente que crianças e adolescentes participem da leitura. Isso reforça o caráter formativo da prática, né? Imagino. Sem dúvida. Destaca muito a dimensão educativa do Evangelho no lar. Não é só um momento de conexão espiritual, mas também uma ferramenta de formação moral para as novas gerações, transmitindo valores, ensinamentos, de forma acessível e compartilhada ali em família. Ok, então feita a leitura, vem os comentários. O Instituto Allan Kardec sugere um tempo, tipo uns 15 minutos, para conversar sobre o trecho lido, focando no ensino moral. Certo. A FESP também orienta a refletir, talvez reler frases que chamaram mais atenção, mas com algumas diretrizes bem específicas. Comentários breves, simples, participação voluntária e 2 pontos que me pareceram, assim, cruciais. Evitar críticas aos comentários dos outros e, principalmente, aplicar os ensinamentos a si mesmo. Essas diretrizes da FESP são fundamentais e revelam muito sobre o propósito dessa etapa, né? Não se trata de um debate teológico acalorado, sabe? Nem de uma demonstração de conhecimento ou de quem interpreta melhor o texto. O foco é a reflexão íntima. E, se for o caso, compartilhada, sobre como eu posso aplicar aquele ensinamento na minha vida, nos meus desafios, nas minhas relações. Então, a ênfase é total na autoanálise e na aplicação prática mesmo. Totalmente. Essa regra de ouro de evitar críticas e focar na autoaplicação é o que garante que o ambiente permaneça harmonioso, construtivo, voltado para o crescimento pessoal, não para o julgamento ou para a competição intelectual, entende? Transforma a leitura de um texto, mesmo que sagrado, numa ferramenta viva de autoaperfeiçoamento e de melhoria das relações familiares. É um convite constante à humildade. O que isso tem a ver comigo? Muito claro. Seguindo o roteiro, a gente chega nas vibrações.
E aqui, olha, a descrição nas duas fontes é praticamente idêntica. Vibrar é definido como emitir e doar sentimentos, pensamentos de amor, tranquilidade, saúde, paz. É, na expressão que eles usam, amar em pensamento. Uma definição muito bonita, né? E direta. E essas vibrações têm destinatários específicos. A fraternidade universal, a paz na humanidade, a vivência do evangelho em todos os lares e, claro, o próprio lar e a família dos participantes, buscando união e harmonia ali dentro. O que significa exatamente vibrar nesse contexto mais amplo da filosofia espírita? As vibrações são entendidas como uma forma de ação concreta, sabe? No plano mental e espiritual. É a prática da caridade não só por atos materiais, mas também por meio dos pensamentos e sentimentos. Acredita-se que pensamentos carregados de intenção positiva, amor, paz, saúde, eles geram energias benéficas que podem ser direcionadas e podem alcançar seus destinatários, influenciando positivamente pessoas, ambientes, mesmo à distância. Então é mais do que um simples desejo. É tipo uma ação mental com potencial de ter efeito. Dentro da cosmovisão espírita, sim, reforça a ideia de interconexão entre todos os seres, né? E a nossa responsabilidade mútua. Não estamos isolados. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles têm consequências e podem ser usados ativamente para o bem. É um exercício prático de fraternidade, de estender o cuidado para além das paredes do lar. Interessante essa perspectiva. Agora vamos para os pedidos e agradecimentos. Aqui também tem uma pequena variação na estrutura. O roteiro do Allan Kardec divide em duas partes. A rogativa, que é mais coletiva, né? Pedir pela harmonia do lar, pelos familiares encarnados e desencarnados, pela paz mundial. Uma estrutura bem organizada, separando o geral do particular. E depois os agradecimentos, onde entram os pedidos de amparo para preocupações mais pessoais, sentimentais, materiais, de saúde, espirituais e a gratidão também. Certo. Já a FESP, ela condensa essa parte num momento chamado segundos de silêncio. A orientação é que cada um, em silêncio, converse com Deus. Peça proteção, amparo para suas dificuldades, para as preocupações do momento. Parece mais introspectivo, né? São duas abordagens diferentes, mas para a mesma finalidade essencial. A comunicação direta, pessoal, com o plano espiritual sobre as necessidades e a gratidão. A estrutura do Allan Kardec pode ajudar quem prefere organizar mais o pensamento, direcionar as intenções de forma mais explícita, primeiro o coletivo, depois o individual. A da FESP valoriza mais o diálogo íntimo silencioso, talvez mais espontâneo, pessoal com o divino. Mas o importante é que ambas validam esse espaço para levar as preocupações, a gratidão a Deus, certo? Não é só estudo e vibração, tem espaço para prece mais pessoal também. Exatamente. Ambas reconhecem a importância de apresentar as próprias necessidades e de cultivar a gratidão dentro desse momento de conexão. É um reconhecimento da nossa condição humana que busca amparo e da importância de agradecer pelas bênçãos recebidas, percebidas ou não. E para fechar o ciclo, a prece de encerramento. Novamente, as duas fontes recomendam que seja simples e espontânea. O Allan Kardec menciona agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais pela assistência ali durante a reunião. A FESP também foca no agradecimento a Deus por todo o amparo, inclusive aquele que a gente nem percebe, e volta a citar o Pai Nosso, feito com atenção como uma opção para finalizar. Prece final funciona como um selo, uma conclusão formal do trabalho espiritual realizado naquela hora. É um momento de expressar gratidão pela oportunidade da reunião, pela inspiração que pode ter surgido da leitura, dos comentários, e pela sensação da presença espiritual amiga. Marca também o retorno às atividades normais, imagino eu. Sim, ela faz essa transição de volta para a rotina cotidiana, mas idealmente com a mente e o coração renovados, né? Ou pelo menos tocados pela reflexão, pela conexão que foi estabelecida. É como fechar um parêntese sagrado que foi aberto no início, levando consigo um pouco daquela paz ou daquele insight para o resto da semana. E tem um ponto extra no material do Instituto Allan Kardec que eu achei muito forte.
Uma mensagem atribuída aos espíritos Emmanuel e Meimei, psicografada pelo Chico Xavier. Ela faz uma comparação bem interessante. Sim, é uma mensagem que oferece uma perspectiva mais ampla, né? Sobre o sentido do evangelho no lar. Muito boa. Ela diz que a gente já pratica vários cultos diários sem nem se dar conta. O culto da limpeza da casa, o culto do pão que alimenta a gente, o culto do carinho que a gente troca, o da busca por segurança financeira, física, o do bem-estar material. Uhum. Só que aí vem a reflexão. A higiene externa não garante pureza interna dos pensamentos. O estômago cheio não significa espírito confortado. O carinho pode ser só apego, sem amor verdadeiro. Pois é. A segurança material é frágil, não é fortaleza da alma. E o bem-estar focado só no material pode ser ilusório. E é aí que o evangelho entraria. Essa mensagem é um convite para ir além da superfície. Ela contextualiza o evangelho no lar não como um ritual isolado, sabe? Uma hora por semana desconectada do resto da vida, mas como uma fonte de inspiração que deveria permear e qualificar todos esses outros cultos diários. Como assim qualificar? Explica melhor. A mensagem sugere que, com a perspectiva do Cristo internalizada por meio dessa prática regular de estudo, de reflexão, a limpeza começa na consciência, buscando pureza de intenções, não só de ambientes. O pão passa a ser também o do conhecimento espiritual, que nutre a alma. A segurança verdadeira se revela como harmonia moral, construída dia após dia nas nossas escolhas. O carinho se aprofunda em entendimento fraterno, em compaixão. E o bem-estar autêntico, ele se expande para além do egoísmo, encontrando alegria na contribuição para o bem de todos. Entendi. Então, o ritual semanal do Evangelho no Lar seria tipo um combustível, uma bússola para transformar a maneira como a gente vive todos os outros momentos? Exatamente. Ele visa inspirar essa transformação contínua, dando um significado mais profundo, mais espiritualizado aos atos mais corriqueiros da existência. Não é só fazer o evangelho no lar, mas viver o evangelho a partir do lar em todos os aspectos da vida. Ok, bastante coisa para processar. Vamos tentar recapitular os pontos-chave que a gente explorou hoje? Vimos que o Evangelho no Lar, segundo as fontes do Instituto Allan Kardec e da FESP, é uma prática espírita bem estruturada, tem passos claros, consistentes entre elas, agendar dia e hora fixos, uma prece inicial, a leitura focada em o Evangelho segundo o Espiritismo, um momento de reflexão sobre o trecho, as vibrações de amor e paz e uma prece final. E percebemos que, embora existam pequenas variações, como a sugestão da água fluidificada por um ou a ênfase na leitura sequencial pelo outro, a essência é a mesma. O fascinante é como essa rotina, que pode parecer simples, busca, na verdade, cultivar um ambiente doméstico de paz, de aprendizado mútuo, de conexão espiritual. Fica claro que não é só seguir um script, né? Mas usar esses passos como ferramentas. Ferramentas para o autoconhecimento, através da reflexão sobre os ensinamentos morais de Jesus. Certo. Para a melhoria das relações familiares, incentivando o diálogo respeitoso, a autoanálise. E para a prática da caridade em pensamento por meio das vibrações. Tudo isso sob a ótica da doutrina espírita, que busca justamente essa aplicação prática da moral cristã no cotidiano. A prática parece ser um microcosmo desse ideal maior, né? Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente e buscando informações? Parece ser um caminho bem concreto, sabe? Um método acessível para quem deseja inserir um momento regular de espiritualidade, de pausa, de reflexão na própria vida, seja sozinho ou tentando engajar a família, uma espécie de antídoto para a correria, para o materialismo, usando um guia específico, o Evangelho segundo o Espiritismo, para buscar equilíbrio e entendimento. E isso nos leva a uma reflexão final interessante, conectando com aquela mensagem do Emmanuel e da Meimei. Se o objetivo é que o Evangelho permeie a vida, como será que as reflexões feitas durante essa prática semanal podem de fato começar a mudar a forma como a gente encara as tarefas e interações mais comuns do dia a dia? Você diz, tipo,
Como pensar sobre arrumar a casa, cozinhar, conversar com a família, lidar com o trabalho, com o dinheiro, como tudo isso pode ser visto com outros olhos a partir daquela reflexão semanal. Exatamente. Como aquela pausa dedicada à reflexão sobre um ensinamento moral pode reverberar e transformar, mesmo que aos pouquinhos, a qualidade das nossas ações, das nossas intenções, nos outros 6 dias da semana. Como o culto do Evangelho pode, de fato, começar a inspirar e dar um novo sentido aos nossos cultos diários. Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.